eu poderia ter escrito aquilo. Se eu soubesse colocar em palavras todas as emoções que eu já senti, eu poderia ter escrito aquilo. E eu acho que todo mundo podia ter escrito aquela história. Não exatamente aquilo, mas, enfim, alguma coisa naquela linha. Porque todos já sentimos tudo aquilo. Todo aquele caldeirão de emoções. É difícil, né, discordar de uma pessoa que consegue, de repente, colocar em palavras tudo aquilo que a gente já sentiu em algum momento da nossa vida, mas a gente não soube escrever. Eu tenho a sensação, às vezes, que é como se ela pegasse uma lupa em cada trecho, em cada momento que ela descreve alguma coisa que está acontecendo, um momento de amor, um momento de raiva, um momento de inveja, de nojo, de repúdio. É como se ela pegasse uma lupa, me desse e fizesse eu olhar para algum momento da minha história que estava aqui esquecido. Oi, gente! Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas! Essa pessoa que vocês acabaram de ouvir é a Luana Ide, que é a nossa amiga e conhecida aqui do podcast, que ela já protagonizou um dos nossos episódios, Seguindo Rosângela. Se você não ouviu, vai lá. A Luana, assim como nós, é uma apaixonada por Helena Ferrante e a gente quis ouvir o depoimento dela depois que ela ouviu o nosso primeiro podcast para saber se a gente estava no caminho certo, né, Nath? Sim, então, antes de falar sobre o primeiro episódio, quero dizer que esse áudio me representa, porque eu também tenho a sensação, parece que Helena Ferrante mora dentro da minha mente, assim, e eu tenho a sensação que eu poderia ter escrito tudo aquilo se eu fosse boa em escrever. É só uma questão de recursos e habilidades, porque todo o resto eu tenho. Exatamente, ela traz essa palavra, né, caldeirão de emoções, e eu também vejo que Helena Ferrante descreve muito bem as nossas emoções. Luana, muito obrigada pelo seu áudio, me identifico muito. Para quem está chegando agora, esse aqui é o segundo episódio da nossa nova temporada do Podcast das Emoções. Dessa vez fomos muito ousadas, porque resolvemos falar sobre ninguém menos que Helena Ferrante. Então, esse aqui é um podcast para a gente falar sobre a tetralogia, tetralogia napolitana. No primeiro episódio a gente deu uma introdução, conversamos bastante sobre Helena Ferrante, conversamos bastante sobre essa obra, e o que aconteceu foi que a gente recebeu vários comentários, um deles da Luana, e a Luana disse assim: discordei e concordei com vocês. Então a gente quis ouvir especialmente no que ela discordou, para a gente poder ouvir outras percepções, né, Bela? Então agora a continuação do áudio da Luana vai dizer sobre o que ela discorda. E eu percebi que a gente discorda muito pouco. A gente discorda, primeiro, no tempo em que fomos fisgadas por Helena Ferrante. 10 primeiras páginas de Amiga Genial eu já estava completamente envolvida e devorei a leitura, emprestei para um monte de gente, fiquei ansiosa esperando todos os próximos livros serem lançados. E um segundo ponto que a gente discorda, a intensidade com que concordamos. Eduardo Amuri, que me desculpe, mas é óbvio que foi uma mulher que escreveu. Gente, não tem como falar que não. Primeiro, a forma como ela descreve, por exemplo, a relação dela com a mãe dela. Eu acredito que uma filha e uma mãe sabem, em alguns lugares, é lógico, não na mesma proporção, mas alguns lugares ali, todas nós temos. Quando ela descreve como é viver e quais são as consequências de alguns atos dentro de uma sociedade extremamente patriarcal e católica. Não, só um gênero sabe o que é sofrer daquela maneira. Então, gente, não, aquilo é uma alma feminina, com certeza. E se foi um homem, por favor, apresente-se. Então, nesse ponto, acho que concordamos, e aí vem a minha intensidade de dizer, não vamos nem discutir este assunto. Muito bom, né? Bons pontos da Luana ali na defesa dela do porquê Helena Ferrante é uma mulher. Realmente, assim, dentro de uma estrutura patriarcal, católica, dentro de uma relação mãe e filha, ela sabe de coisas que acho que só quem passa por essa relação sabe. Sim, e se você quer ouvir a nossa versão sobre Helena Ferrante é uma mulher, não é uma mulher, volte lá no primeiro episódio, porque hoje nós vamos avançar um pouquinho nessa conversa, se podemos dizer assim, para falar sobre uma emoção
muito presente nesses 4 livros, especialmente porque essa obra ela vai contar a história de 2 amigas, então um ponto muito importante nessa obra é a amizade de Lila e Lenu. Essa amizade é um terreno muito fértil para a gente conversar sobre essa emoção tão inconfessável, mas ao mesmo tempo tão humana que é a inveja. E se tem algo muito extraordinário que Helena Ferrante faz, é exatamente trazer para muito perto da gente essa coisa que a gente não fala muito que a gente tem. Ainda mais numa relação de amizade, né, Nath? Uhum. Muitos críticos literários escrevem isso, que acham que Helena Ferrante é talvez uma das primeiras vezes que a gente tem um retrato tão fiel de uma amizade feminina, que é muito mais complexa do que só amor e é muito mais complexa também do que se propagou por muito tempo, que é a rivalidade. Tem essas 2 coisas o tempo inteiro acontecendo, como em todas as relações. As emoções vêm e vão. A inveja vem, mas também vem o amor, também vem o carinho, a dedicação, o cuidado. E aí, pra gente começar, tem uma reflexão muito interessante de um filósofo israelense chamado Aaron Ben-Zev. E aí, sobre inveja, ele falou uma coisa tão interessante que a gente tem dito, assim, nos nossos cursos, que a inveja, ela é uma relação da proximidade. Muito embora, às vezes, a gente pense que não, né? Que a inveja é o outro, aquele que tá lá longe e tal. E também pode ser, mas ele quer dizer que a gente não vai invejar uma montanha de ouro. A gente vai invejar a pessoa que tem essa montanha de ouro. Porque é isso, assim, é o que nos é próximo. No episódio passado, a gente teve uma convidada muito especial, que é uma amiga, chamada Isabela Descatiati. Essa semana passada mesmo, ou essa semana, não sei, ela estava chiquérrima no lançamento do último livro da Helena Ferrante. Que inveja! Ela fala o nome da Helena Ferrante muito bonito, né, Isabela? Ferrante. Depois coloca na edição. Helena Ferrante, me emociona. E aí ela tem esse perfil no Instagram chamado Clube Ferrante. Ela fez uma reflexão muito legal dia desses, assim. Existe Lila sem Lenu, né? Existe Lenu sem Lila? E acho que é um bom ponto para a gente começar a falar sobre essa relação tão complexa e ao mesmo tempo tão bonita, né? Tem uma coisa que me marca demais na relação das 2, que é uma parceria, né? A Isabela e eu, a gente escrevia o tempo inteiro quando a gente estava lendo, assim, e eu me lembro da Isabela falar, eu morri de raiva da Lenu nesse livro 4, só senti raiva da Lenu, e eu muitas vezes senti raiva da Lenu, muitas vezes senti raiva da Lila, mas se tem uma coisa que a gente não pode falar dessas 2 é que elas não foram parceiras uma da outra. Isso é algo muito... não sei, eu aspiro na minha vida a relações de parceria, ainda que eu saiba que essas relações não são românticas e que essas relações vão ser permeadas por muitas emoções, assim. As palavras da Isabela no post são essas. O que Lila destrói, Lenu reconstrói em palavras, ora furiosas, ora ternas. É difícil imaginar o que é para Helena Ferrante a sua tetralogia. Mas, para outra Helena, a Greco, este romance é uma bonita declaração de amor. E isso me arrepia, assim, porque as minhas relações de amizade são um pouco assim, né? Assim, muitas vezes eu tenho raiva das minhas amigas e eu amo as minhas amigas e nós somos super parceiras, mas muitas vezes eu me sinto deixada de lado, eu me sinto abandonada, ou eu apoio muito e tô ali para o que der e vier, né? Muitas vezes eu tô muito próxima, muitas vezes menos próxima, assim, e acho que Helena Ferrante traz isso de um jeito muito visceral no livro, mas que a gente se identifica imediatamente, como a Luana diz, porque é assim que a gente funciona, né? De dentro para fora. E sobre essa declaração, esse também é um ponto interessante, que como é uma declaração de amor, a gente conhece só a versão da Lenu. 4 livros em que a gente ouve, vê, sente, a gente é permeado por todos os sentidos do que a Lenu tá passando. A Lila, às vezes, em determinados momentos do livro, eu senti que eu não conseguia humanizar ela, porque, especialmente no começo, a Lila, ela é muito inteligente para Lenu, ela é muito linda, ela é muito má, né? É tudo muito assim. E aí a gente vive com essa coisa idealizada, e a idealização é o terreno fértil para inveja também, né? Nossa, total. Porque aí você não humaniza o outro, assim, você vê o outro como uma figura estática, como uma figura que tem muita certeza, uma figura que tá ali pronta. E ela humaniza tão pouco a Lila, né? E coloca a Lila num lugar tão longe da gente, assim,
que a gente se confunde no livro, a gente só vai descobrir no final do primeiro livro que a amiga genial talvez não seja a Lila, talvez seja a Lenô. Então, isso para mim é um momento do livro, assim, porque o tempo inteiro, até aquele ponto, eu me relaciono com a Lila como sendo a amiga genial. Uhum. E eu me pego invejando a Lila muitas vezes, porque eu falo, nossa, essa mulher é inteligente, essa mulher, ela é charmosa, todos os homens querem ficar com ela é perspicaz, ela é rápida, né? Então a gente também, se a gente tivesse uma amiga assim, a gente com certeza invejaria essa amiga também. Até mesmo o nome do livro da Lenô, quem dá é a Lila. Não é incrível isso? Nossa, é verdade, não tinha pensado nisso não. Ela faz esse jogo mental com a gente, né? A gente lê a Amiga Genial o tempo inteiro pensando que é a Lila. E tem uma coisa muito interessante também da idealização, que também a gente discutiu muito, e bom, eu discuti também no meu Instagram, várias amigas escrevendo que também sentem raiva da Lenô muitas vezes, porque eu não sei, mas eu vejo assim que a relação da Lenô com a aparência dela é muito parecida com a minha, assim, sabe, de às vezes ver os meus defeitos ampliados, e não ter uma real percepção. Então às vezes eu fico pensando, será que a Lenô é tão desleixada, assim, tão estranha, assim, tão feia, assim, tão sem charme, assim? Acho que não, acho que ela só tem uma percepção alterada diante da idealização da amiga. Não é o que ela escuta das outras pessoas, né? Porque o que me dá uma pista de que ela não seja isso é a percepção das outras pessoas sobre ela. A Lenô é admirada pelas pessoas do bairro. Depois que ela vai estudar e volta, ela é uma referência para aquelas pessoas. Ela é uma referência de estabilidade, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que deu certo na vida, né? Assim. Então talvez tenha aí essa distorção que acontece muito numa sociedade de comparação. Acho que é o que todas nós vivemos acompanhando Instagrams de pessoas fitness, por exemplo, né? Até uma pergunta, né? Eu ficava pensando, será que a Lila não sente nunca inveja da Lenô? Será que é uma relação, será que é uma inveja só de mão única, assim? A Helena Ferrante traz uma coisa maravilhosa pra gente, que é um momento em que a Lila entrega para a Lenô os diários da Lila, coisas que ela escreveu durante muitos momentos da vida delas, né? E aí, nessa leitura que a gente faz junto com a Lenô, ela vai se humanizar, então a gente vai perceber que ela sentiu medo, que ela sentiu inveja, que ela sentiu raiva, que muitas vezes, que ela se comparou com a Lenô o tempo inteiro, muitas vezes, né? Mas aí Isabela chamou a atenção para uma coisa muito legal que eu não tinha percebido. Eu só olhei e falei assim, nossa, que solução genial para isso, e adorei ler a versão da Lila da história. Mas aí, Bela, você trouxe um ponto que é interessante da gente olhar aqui, né? Que ainda assim é uma versão editada pela Lenô, porque ela joga aquilo fora, né? E ela vai contar essa história depois que ela joga fora, né? Ela vai contar do que ela lembra. Então, a gente não tem acesso mesmo à voz da Lila. A gente só tem acesso à Lila pela perspectiva da Lenô. Olha que coisa louca, que boa ideia. E no Frantumalha, no livro de entrevistas, a Helena Ferrante conta que no começo ela colocou o diário da Lila. E daí ela se deu conta que não era aquilo, que ela tinha que colocar aquilo na voz da Lenô. Interessante, né? E isso faz também com que a gente sinta um pouquinho o que é também um campo para inveja da Lenô, que ela nunca consegue agarrar a amiga. Já percebeu isso? Então, assim, ela é como se a Lila fosse complexa, mas ela não consegue agarrar, ela não consegue se apropriar do jeito que ela queria, que a Lila fosse só dela. Então tem coisas durante o livro que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, sabe? A gente não sabe como que ficou a relação da Lila com o Alfonso. Em que momento que se deu aquilo? Em que se deu aquela complexidade? A própria Lenô fala, ela era amiga dele, ela que fez escola com ele, eles que eram confidentes. E daí, de repente, ele fica muito próximo da Lila. A gente nunca sabe direito qual foi a participação real da Lila na luta política. Nem se ela escreve, que é também o pavor da Lenô o tempo inteiro, da amiga superá-la, inveja corroendo a Lenô ali. E se minha amiga estiver escrevendo? E se aos 60 anos ela publicar um livro e todo mundo vai perceber que eu sou uma fraude? Que ela é muito melhor que eu. E se ela fizer aquilo que eu sei fazer? A relação da Lenô com a escrita também é um tanto intensa, né?
E aí, imagina, lá no livro 4, ela vai ter essa angústia, né? Nossa, mas será o que ela tá fazendo nesses momentos que ela some? Será que ela tá escrevendo? E aí ela tem medo de que a Lila roube dela a única coisa que, na mente dela, ou que ela conseguiu ser melhor do que a Lila, assim, onde ela conseguiu ser melhor. É muito legal que a gente possa humanizar essa emoção, é muito legal que a gente possa se aproximar disso, que a gente possa abrir um podcast e ouvir a Luana falando que isso representa ela, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma outra pessoa também que vai falar o quanto isso a representa. Nós duas aqui falando, nossa, as nossas relações de amizades também passam por isso, assim, né? Então, acho que, assim, humanizar é muito útil. Pelo menos pra mim, assim, porque eu sinto isso. Então, é bom que eu saiba que eu não tô sozinha, que, assim, a partir daí tem algo que possa ser feito, assim, né? Ao mesmo tempo, eu acho que se a gente só humaniza, a gente deixa de lado uma coisa muito importante, que é, assim, isso é sofrido, né? Eu vejo a Lenú sofrendo muito nesse livro, assim, né? Assim, imagino que a Lila também. Mas, assim, se a gente está olhando para a inveja que a Lenú sente da Lila, que é o que a gente tem, né, acesso de forma mais clara, assim, é muito sofrido, essa comparação o tempo inteiro, ela não se acha suficiente o tempo inteiro, é como se ela nunca fosse chegar perto, assim, vira uma obsessão, que a gente falou no último episódio, que a filha dela vai narrar isso, né, quando a filha dela tá indo embora, a filha dela fala, você só se importa com duas coisas na vida, assim, e uma delas é a Lila. Então eu acho que o primeiro ponto é legal, humanizar, reconhecer, mas a gente entender que tem muito sofrimento nisso também, né? Então, como é que a gente poderia, né, assim, olhar para isso com uma pergunta muito genuína, assim, nossa, como é que será que a gente pode lidar com isso, então, né, já que isso está tão perto da gente, assim? Sem dúvidas, reconhecer é o primeiro passo, até para a gente não tomar nenhuma atitude horrível, que seja... que seja, sei lá, pegar ranço da pessoa, ou que seja fazer alguma coisa ruim pra pessoa, ou que seja... Então é muito bonito, assim, que a gente possa reconhecer, mas não também idealizar a inveja, achando que... Exato, eu acho que é essa palavra, assim, essa palavra é muito boa, esse é o ponto. Disso nos trazer não um conformismo, mas uma pergunta aberta, assim, tá, beleza, eu reconheço que eu tenho isso também, mas isso é sofrido? Eu gostaria de poder... lidar melhor com isso minimamente, né? Então, eu acho que é uma boa pergunta da gente começar a se fazer, porque a resposta é muito longa, né? Não tem resposta curta. Em Frantumalha, a Elena Ferrante, ela traz um ditado que diz, não conhecia, Deus me proteja dos amigos, porque dos inimigos me protejo eu. Olha que coisa louca é essa. Nossa, eu fiquei pensando muito nisso. Dos inimigos, tudo bem, porque eu tô atenta, mas os amigos que estão próximos é um ditado muito cruel, né? E é também uma simplificação na hora da gente tentar compreender a complexidade humana, porque é como se assim, o inimigo é ruim mesmo, ele vai me atacar mesmo, mas o amigo não deveria, né? Não deveria ter pensamentos ou altos e baixos na nossa amizade. E acontece, né? A gente sabe o que acontece. A gente não pode tomar ações e, sei lá, conformistas perante a nossa inveja, mas vai acontecer muitas vezes. E aí tem uma coisa muito legal que a gente tem falado sempre nos nossos cursos da pesquisa do Robert Waldinger, aquela pesquisa mais longa de felicidade, que conclui, assim, né, enfim, depois de várias coisas, que o que vai fazer a nossa vida ser mais feliz no final dela, né, o que eles percebem nas pessoas de 80 anos, são as pessoas que tiveram relações sólidas, que tiveram relações de parceria, e não relações idealizadas, maravilhosas, porque não existe em nenhum lugar, é só conversar com qualquer pessoa que tá aí casada, ou que tem uma filha, ou que tem um irmão, ou que tem um vizinho, você vai ver que nada é idealizado. São pessoas que conseguem sobreviver apesar dos altos e baixos, que conseguem falar pro outro, eu tô aqui, mesmo que hoje eu não esteja me sentindo nos melhores dias pra falar com você, Natália, mesmo que hoje eu não esteja, porque eu tô ainda corroendo o que você falou ontem, sabe? Nossa, Bela, eu acho que isso tem tanto a ver com a pergunta que a gente se fez antes, né, que reconhecer é legal, humanizar é legal, mas a gente tem que reconhecer esse sofrimento, e eu acho que
talvez em algum nível isso possa ser um primeiro passo, assim, de como a gente poderia começar a lidar melhor com isso, né? Primeiro, a gente não idealizar as nossas relações de amizade, elas vão ser permeadas por muitas emoções, e do lado de lá também, que a gente possa ter uma clareza de que essa pessoa também está se emocionando, de que essa pessoa também tem questões que não tem a ver com a gente, né? Não é sobre a gente, muitas vezes. Essa conexão com a pesquisa do Robert Waldinger faz muito sentido, porque a gente pode acomodar essas emoções. Uma coisa que a gente tem falado muito, né, que muito mais do que a gente querer cortar a conexão com as emoções, é a gente aumentar o espaço, né, que a gente tem para que elas possam nos habitar. Então, se tem uma coisa que a gente deveria querer fazer, é aumentar o espaço da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida. Se a gente tem várias relações, a nossa relação que está meio torta não vai não vai roubar a nossa energia tanto assim, né? E eu acho que se a gente conseguir manter em mente que o que a gente quer é apoiar essa pessoa, ainda que a gente esteja né, permeado pela inveja, pela raiva, por qualquer outra emoção, assim, que não seja tão boa de sentir, mas se a gente tiver isso fresco na mente, assim, que a gente quer apoiar essa pessoa, talvez a gente não vá fazer uma besteira a partir daquela emoção. Talvez não venha o ranço, talvez não venha... A gente vai reconhecer, bom, não tô com a melhor mente para lidar com essa pessoa agora, mas eu quero que essa pessoa seja feliz. Então, se ela precisar de mim agora, eu vou, entende? Eu vou da forma que eu puder, como eu puder, né? Então, eu acho que se a gente mantiver isso fresco na mente, que a gente quer apoiar as pessoas ao nosso redor, que nós queremos ser parceiros e cultivar relações de parceria, talvez a nossa inveja possa ser um pouco mais diluída, junto também com essas coisas, apoio, né, amor, parceria. E isso eu acho que a Helena Ferrante retrata muito bem, porque elas se apoiam o tempo inteiro. Tem momentos que elas estão com uma relação super torta, mas uma vai e cuida da filha da outra. É legal isso. Isso é louco. E tem um ponto importante disso, porque a nossa cultura, a nossa sociedade, meus pensamentos também, né? Porque eu cresci lendo, sei lá, Marie Claire, Boa Forma, e a teoria dos anos 90 no jornalismo não era das mais feministas. E sem julgamento sexista, porque a gente leu a obra da Helena Ferrante e a gente sabe como ela é politizada em todos os assuntos, por mais que ela não esteja falando de política, é tudo muito politizado, ela explica que os códigos da amizade feminina são mais frágeis. E ela não fala isso diminuindo a amizade feminina. Pelo contrário, ela fala isso dizendo, aí é que dá para habitar mais emoções. Porque a amizade masculina normalmente é mais superficial, de códigos mais fechados. Você não entra em determinados assuntos, você tem leis internas mais claras, você tem consequências, né? Você corta mais. E quando a Ferrante diz isso nessa entrevista em Frantumalha, ela não fala querendo colocar os homens num lugar superior da amizade, como a vida inteira a gente ouviu. Eu reproduzi isso por muito tempo. A amizade com o homem é tipo besteira. Ela fala que as relações assim são menos intensas, menos profundas, menos humanas. E como a gente tem uma abertura talvez maior nesse formato que a gente tá de amizade feminina, aí vai acontecer muita coisa, vai acontecer muita inveja, vai acontecer muito, né, tristeza, vai e vem e volta, decepções. E o próprio Aaron Ben-Zev, esse filósofo, ele tem um trecho no livro dele que ele fala assim, né, ele explica que se dois irmãos, né, ele não usa no feminino, ele fala se dois irmãos que são muito parecidos em determinado momento, para essa relação não ser tão permeada pela inveja, eles precisam cortar que a ação de um tem relevância na autoimagem do outro, que é isso que faz com que a gente sinta muita inveja, entendeu? Você fez, eu não gosto, não quero, não deveria ser assim, ou eu deveria estar aí, sabe? Uma coisa muito grudada, assim, acho isso muito interessante pra gente pensar, ainda mais se a gente for pensar na Lina e na Lenu e como nasce a amizade delas, né? Que nasce já disso. A Lila era a menina do fundão da sala, desgrenhada, meio suja, e a Lenu era a loirinha que ficava lá na frente prestando atenção na professora. Mas, de repente, a professora percebe que a Lila é muito genial, ela sabe ler sozinha, ela
E aí começa a surgir um encantamento, uma comparação com duas pessoas que são muito próximas, porque as duas pessoas têm famílias parecidas em Nápoles, têm vivência daquele lugar pobre, difícil, complexo, humano. Elas nascem no mesmo bairro, né? Porque é a história do bairro. Elas nascem no mesmo mês, assim. A Helena Ferrante, talvez ela tenha estudado isso, porque ela vai criando um cenário da vida das duas muito semelhante para que essa base de comparação fique clara, assim, aconteça e para que todas essas emoções possam aflorar de um jeito verdadeiro, né? No Franto Maglia ela vai falar muito dessa verdade, assim, que o romance, ele tem que trazer essa coisa visceral e que representa as nossas vidas e que seja verdadeiro, assim. Então, além dessa comparação e dessa competição, que é o que acaba unindo as duas, esse encantamento, esse receio da Lenú pela Lila, tem outros pontos muito interessantes que mostram mais da inveja durante o livro, né, Nath? Então, o primeiro a gente já falou, que é essa comparação que é base para essa história começar. A Helena Ferrante coloca as duas num cenário muito similar para que essa comparação possa existir, assim, né? Aí tem um episódio muito legal logo no começo do primeiro livro também, que é um episódio em que as duas combinam de ir pra praia. Então a Lila já ia sair da escola, porque o pai dela já tinha falado que ela não ia continuar estudando, mas a Lenú, depois de muita conversa em casa, os pais resolveram que ela ia estudar. E aí elas resolvem ir à praia, e elas faltam a aula nesse dia. Elas não conseguem chegar à praia e tal, e o mais importante dessa história é que quando ela chega, a mãe da Lenú coloca ela de castigo. E aí, depois disso, a Lila vai tentar falar com ela de novo e tal, e a primeira pergunta que ela faz é: mas e aí? Eles ainda vão te mandar para a escola? E a gente ficou se perguntando, Isabela e eu, assim, né? O que estava por trás da Lila ali, né? Qual que era a intenção da Lila? Será que essa fuga foi criada, esse convite para ir à praia, foi para que lá no inconsciente dela ela queria que a amiga também fosse impedida de ir para a escola? Ou não? Ou será que ela só queria viver o momento com a amiga dela e que a amiga conhecesse o mar junto com ela, né? A própria Lenú se faz essa pergunta, né? E aí também tem um ponto importante, que é quando a Lila, ela começa a estudar grego. Isso também é interessante, né? A Lenú se sente particularmente atacada, porque a Lenú tá na escola e não tá aprendendo grego tão rápido. E a Lila, cara, tá sozinha, sem estudar na escola, indo na biblioteca aprendendo grego. E em um determinado momento ela fala: desde quando ela começou a aprender grego? Como assim ela tá aprendendo grego? Ela aprendeu... Eu que estudava grego. Engraçado, né? Essa tentativa de agarrado. Tipo, como assim? Não, você não pode passar por cima de mim. Tem vários momentos permeados, mas eu vou deixar pra você falar do próximo, que é o seu predileto. Eu amo esse, gente. Eu tava louca pra Isabela chegar nessa parte do livro, que a Lila, ela vai se casar com um dos caras ricos do bairro. Então ela como se assim, ela deu certo na vida ali naquele momento, né? Porque numa sociedade extremamente patriarcal, aquilo que era impossível de se dar bem na vida, né? Assim, a gente pode discutir isso mais nos próximos episódios. E aí a Lila estava nesse momento de que ela tinha dinheiro, né? Ela tinha dinheiro. E aí ela começou a se vestir muito bem, assim. E aí tem um momento do livro que a Lenú, assim, numa fala bem com cara de inveja, fala: a Jacqueline Kennedy do bairro, assim. Então, é muito legal essa parte, porque quem nunca fez isso, né? Quem nunca? Não faz um comentário assim meio depreciativo, mas no fundo aquilo é inveja, né? Isso, a inveja tem muitas caras, né? Uma delas é esse comentário ácido, crítico, engraçadinho, pra tentar diminuir o outro. Só que aí ela chama de Jacqueline Kennedy, né? Só que do bairro, então é muito bom isso. Aí tem uma parte que quando a Lila e o Nino estão na praia, a Lila abraça a Lenú. Imagina, né? O Nino, gente, era o sonho da vida da Lenú aos, sei lá, 15, 16, 17 anos. Não só aos 15 anos, desde criança ela gostava dele, né? Desde o comecinho. Mas agora tava quase, né, Nath? Agora tava quase. Ela conseguiu ir pra praia que o Nino tava. Meu, pensa isso. Dá um ódio, né?
E aí o que acontece é que quem fica com o Nino é a Lila, que já tá inclusive casada. E aí ela fala pra Lenu: eu gosto muito de você, Lenu, e vou gostar pra sempre. Por isso, espero que você experimente pelo menos uma vez na vida isso que eu estou experimentando nesse momento. Nossa. Ai, que ódio. Nossa, isso ainda nem inveja, mas me dá ódio. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu realmente senti raiva da Lila, assim. Muitas outras vezes eu achei a Lila muito maravilhosa e senti raiva da Lenu e achei a Lenu maravilhosa, mas acho que essa foi a primeira vez que eu tipo, comecei a me contorcer, assim, ao ler. Eu falei, gente, isso não se faz. Também já vem a nossa mente julgadora, né? Só que, assim, ontem a gente estava procurando esse trecho, eu reli várias coisas para achar esse trecho, e eu vi assim, tá, mas também, gente, a Lila estava apaixonada, ela estava querendo ser feliz também, né? Assim, ela ia deixar de ficar com ele queria ficar com ela. Ai, todo mundo passou por essas confusões na adolescência, né? Que você gosta, sim, e a amiga gosta, daí uma das duas. Ixi, Maria, aquelas. E, né, falta de habilidade de falar sobre isso, e também falta de percepção do outro. Tenho quase certeza que a Lila sabia, sim, que a Lenu gostava dele, mas ela ficava perguntando, ela queria ter uma liberdade para poder fazer aquilo, e talvez ela soubesse que a Lenu nunca ia confirmar, e ela falava, mas você gosta dele? E a Lenu falava, não, eu não gosto dele. Então, esse é um ponto também que a gente vê uma maldadezinha operando, se a gente pode chamar assim, né? Ai, mas muito ódio da Lila. E aí tem um outro ponto muito interessante, que é quando a gente vê finalmente a inveja da Lila, assim, nossa, clara, que é quando a Lenu convida a Lila para ir para festa na casa da professora Galiani. É uma família que tem um outro nível social do deles, é uma família com uma casa ampla, com vários livros. E aí o que acontece nessa festa também, acho que todo mundo aqui já vivenciou, é que a Lila fica emburrada, odeia tudo, acha tudo chato, acha todo mundo nojento. Quando o Stefano, o marido dela, vem buscar, ela tira sarro das pessoas. Olha aí a manifestação da inveja, né? Ela tira sarro, fala que foi tudo horrível. Inclusive da Lenu, ela fica imitando a voz da Lenu, imitando, né? Porque a Lenu usa um italiano lá, né, com aquele pessoal, não usa o dialeto napolitano. Ao mesmo tempo, tem uma coisa super sutil nessa parte, que a Lenu estava morrendo de medo da Lila ir super bem vestida, porque ela era nessa época que ela tinha recursos e tal, e a Lila chega super discreta, ela não estava super bem vestida, super bonita. Então, também você vê que, não sei, eu olhei, teve um cuidado da Lila para ir. Ela sabia que era um momento importante para a Lenu, ela não queria aparecer mais e tal, mas ela vai se encolhendo ali, né? Porque talvez seja a primeira vez que a gente perceba que ela não é a protagonista ali, que ela não é a protagonista daquela situação, né? Que interessante isso, sim. E aí ela se vê ali num mundo que não é o dela e que ela não tem os códigos ali para operar mais. Não sei, olhando agora, que talvez a Lila tivesse uma boa intenção de ir nessa festa, né? Mas aí quando ela encontra uma situação que aperta um gatilho nela, né? Talvez ali ela se sentiu diminuída, ela se sentiu inferiorizada, porque ela acho que fica muito claro, né, na obra, que ela queria ter estudado, sim, né? E aí ali ela tá na casa de uma professora, né? Ela tá dentro de uma biblioteca, vai ter uma parte que ela vai para a biblioteca. Mas aí olha que legal, ela não tem recurso para lidar com isso. Então, ainda que ela chegou lá cheia de boas intenções, quando ela esbarrou no medo, quando ela esbarrou na insegurança, aí o recurso que ela tem para lidar com isso é falar mal de tudo. Ela não tem um recurso, assim, né? É o ataque. Que é humano também, né? Que é humano, porque aí quando a gente olha isso, fala assim, poxa, ela só não conseguiu lidar, tá tudo bem, assim, né? Um ser humano, assim como a gente. E é um mix de emoções, né, Nath? Que você falou agora, medo, ela chega lá com medo, insegurança, é uma casa cheia de livros para uma pessoa que não tinha livro em casa, né? Numa sociedade que você não tem livro em casa, você tem um livro, é uma coisa rara. E aí, além da insegurança, vem a inveja também, e talvez venha um medo gigante. É um mix de emoções, assim, por isso que as emoções colorem a nossa experiência, e por isso que cada vez que a gente fica mais atento para as nossas emoções, dizem os professores, a gente começa a ver que a gente tem muito mais do que a gente imagina, o dia inteiro. Mas também quando a gente fica muito mais atento, além da gente ver que a gente tá sendo bombardeado por emoções, né, um caldeirão de emoções, como a Luana disse,
Aí a gente começa a ter alguma chance, porque talvez se a Lila tivesse sabendo o que estava acontecendo com ela, talvez ela falasse assim, opa, vou voltar calada para casa, não vou voltar falando nada, porque eu tô completamente tomada, assim, não tá legal o que eu tô sentindo agora. É isso, não vou agir agora porque posso me deixar levar. Mas aí então tem mais um último ponto, que é lá no finalzinho, assim, quando o Pietro se encontra com a Lenor, no momento que eles têm que resolver uma questão com as filhas. Então eles estão conversando sobre a Lila e o Pietro responde um comentário da Lenor, ele responde assim, talvez ela a deteste por isso. Aí a Lenor responde, ela não me detesta. Aí ele completa, é difícil constatar todos os dias que você é livre e ela continuou prisioneira. Se existe um inferno, ele está na cabeça insatisfeita dela. Não queria estar lá nem por um minuto. É a segunda vez que o Pietro fala que a Lila não gosta da Lenor. A primeira vez é no primeiro jantar que eles têm contato, mas é lá atrás. Então acho que todo mundo que lê não dá tanta atenção pra isso, porque você fala, foi uma primeira impressão. A gente não bota fé no Pietro. E aí o Pietro volta pra colocar essa sementinha da dúvida da gente. Porque como a gente não tem muitos recursos ali, ele fala isso e a gente fala, por quê? Da onde ele tirou? Com vontade de falar com o Pietro, mas conta mais. Como assim? Então nós já falamos demais, Isabela. Então agora a gente quer ouvir uma grande amiga nossa, uma pessoa que a gente ama muito e que mandou um áudio pra gente falando sobre Helena Ferrante, sobre a tetralogia, não exatamente respondendo por que Helena Ferrante te emociona, que é a nossa pergunta, mas é um áudio bem emocionado, né, Bela? A Antonella Marim, ela fez o nosso curso online, aliás, ela é figurinha carimbada nos nossos encontros, é uma pessoa muito querida e ela viveu em Torino, na Itália, é de uma família de italianos, ela é a única brasileira dessa família. Então ela diz que no Brasil ela é considerada italiana e na Itália ela é considerada brasileira. E aí ela mandou um áudio, e vocês vão ouvir agora um áudio pessoal que ela mandou pra gente depois que ela ouviu o nosso podcast. A gente pediu permissão para usar aqui uns trechinhos. Vamos ouvir. Eu vivi perto de Napoletanos, em São Paulo, na Moca, imagine. E era aquilo mesmo, aquela gritaria, eu vou te matar, não, eu te mato, não, eu te mato primeiro. E aí eu fui para Nápoles. E eu fui no Baixo Nápoles, e é isso mesmo, essa realidade é uma coisa inacreditável, e é uma coisa tão viva, né? Depois, a questão das emoções. E isso é uma característica que não é só napoletana. Eu acho que Helena Ferrante, ela traz a Itália, porque todo italiano é assim, sabe? Muito, muito, muito sente tudo muito fortemente, sente tudo muito aumentadamente. E é verdade, é só você ir no Círculo Italiano em São Paulo, lá no Edifício Itália, que vocês vão sentir isso que eu tô falando. Todo mundo se abraça muito, todo mundo se ama muito, se odeia muito, tudo muito. Bom, isso é a terceira coisa. E por último, para não ficar comprido mesmo, todo pano político. Gente, é tudo que a gente viveu, é tudo que eu vivi. Ela deve ter minha idade, com certeza, porque assim, é uma vida. E o que, além de todas as questões emocionais que vocês vão falar maravilhosamente bem, me pega tanto a questão cultural, a cultura que elas têm, independente de ter ido só até o 5º ano primário. Nossa, eu amei esse áudio da Antonella. Eu fiquei com vontade de ir para Nápoles, Isabela. Será que o Custo das Emoções pode pagar uma viagem pra gente para Nápoles? Eu quero visitar o bairro. Eu também preciso entender essas emoções mais de perto, gente. Acho que o Curso das Emoções vai ter que fazer uma caravana. Eu adoro quando a Antonella fala que tudo é muito, tudo é muito. Eu acho que isso... Eu sou da Moca, né, Natália? Ela tá falando do meu bairro. Eu conheço bem, meus primos. Pois é, Isabela.
Então, pessoal, se você gostou desse podcast, quiser compartilhar com os amigos, a gente vai adorar o seu boca a boca, que é o único jeito que o nosso podcast cresce, porque a gente não faz marketing, né, Natália? Não faz. Por falar em boca a boca, nós vamos lançar o nosso curso online, a 6ª turma, no comecinho do ano que vem. Então, se você tem interesse em participar, se você tem interesse em se aprofundar nessas conversas sobre inveja, sobre medo, sobre as emoções na arte, deixe o seu contato no cursodasemoções.com.br/meavisa e a gente te conta quando a gente lançar. Era essa, na verdade, a Lila de quem eu gostava. Ela sabia despontar inesperadamente de dentro de sua própria maldade e me surpreender. De repente, todos os insultos desbotaram. É pérfida, sempre foi, mas também é muito mais do que isso. É preciso suportá-la. E reconheci que estava me ajudando a fazer menos mal às minhas filhas.